Fala, Vete! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma live do Projeto Vete 10K. Hoje é itinerante, hoje é de Santa Catarina. Estou aqui na casa dos meus pais. O tema da live de hoje é 7 coisas que o veterinário não sabe sobre o mercado de trabalho veterinário. Eu vou dar 7 coisas, 7 elementos fundamentais e super importantes que nós, médicos veterinários, não sabemos sobre o mercado de trabalho veterinário. A gente, quando entra no mercado de trabalho, a gente tem uma visão. Quando a gente chega para o mercado de trabalho, a gente chega com aquela falsa ilusão, aquelas coisas que a gente aprende na faculdade que não são totalmente compatíveis com o mercado de trabalho que a gente entra. Então, para a gente não levar um susto, para a gente chegar lá no mercado de trabalho preparadíssimo, eu escolhi trazer esse tema para vocês, tá? Como é que a gente começa, então, Felipe, no mercado de trabalho veterinário? Quais os primeiros passos? Quais são os passos fundamentais de um médico veterinário tradicional ou de um médico veterinário que fatura 10 mil ou mais todo mês? É diferente. Tem diferença entre o médico veterinário tradicional e o médico veterinário que fatura 10 mil por mês. Por exemplo, um comportamentalista. Hoje eu vou falar de 7 elementos que a gente não sabe sobre o mercado de trabalho e que, por exemplo, me atrapalhou. 6 anos eu perdi na medicina veterinária, no mercado de trabalho, patinando, indo de área para área, trabalhando com frango de corte, depois com inspeção, depois com RT, depois com gerenciamento de processo, depois com órgão público. Eu trabalhei com várias coisas, mas eu passei por vários setores até chegar no comportamento. Eu vou explicar para vocês quais são os elementos fundamentais que a gente não sabe sobre o mercado de trabalho, tá bom? Eu sou o Felipe Cambruz, para quem não me conhece, sou médico veterinário, eu ajudo médicos veterinários a ter uma renda de 10 mil todo mês, sem precisar se matar de trabalhar, tá bom? Então fica comigo até o final, porque tem dicas importantes hoje, assuntos bem valiosos, bem importantes, e eu vou dar 7 pontos, 7 estratégias, 7 elementos para você não errar quando você entrar para o mercado de trabalho e para quando você se formar, se você está na faculdade ou se você já se formou há 30 anos, para você dar um passo para trás, respirar, olhar o que eu fiz lá atrás quando eu me formei. A gente erra várias coisas, tem várias coisas que a gente... Por que a gente erra? Porque a gente não conhece, a gente não sabe. Não é porque é falta de estudo, falta de preparação, não. É porque a gente não aprendeu, não conheceu sobre isso. Às vezes as informações da faculdade trouxeram para a gente de uma forma errada. Eu vou dar 7 pontos, 7 ações, 7 elementos para vocês hoje que a gente não sabe sobre o mercado de trabalho veterinário. Vamos começar com o conteúdo para a gente não perder tempo? 7 coisas que você não sabe sobre o mercado de trabalho veterinário. Por que eu escolhi esse tema? Por que, Felipe, que você trouxe um tema de 7 coisas que o veterinário não sabe sobre o mercado de trabalho? Eu sei tudo sobre o mercado de trabalho. Vai ter veterinário que vai falar assim, né? Eu sei tudo, já estou formado há 45 anos, então eu já passei por várias coisas do mercado de trabalho, então eu já sei. Beleza, a gente aprende mesmo levando na cabeça, aprendendo com os próprios erros, isso é super importante. Mar calmo não forma marinheiro bom. Anota essa frase, mar calmo não forma marinheiro bom. Então, se você passou por turbulências dentro da faculdade ou dentro do mercado de trabalho de 45 anos formado, é super importante. Só que é importante você aprender com esses percalços, com essas dificuldades, com esses obstáculos. Nada adianta você ter os obstáculos, você não saber coisas sobre o mercado veterinário, você se deparar com aquilo e não saber lidar com aquilo e não aprender com aquilo, tá? Então, por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Quando a gente se prepara para uma coisa específica do mercado de trabalho e eu me preparo para isso, eu entro para o mercado de trabalho sabendo o que eu vou encontrar, é muito mais fácil eu saber lidar com aquela situação quando eu me deparar com ela. Significa que você vai se deparar com ela com certeza absoluta? Não, não significa. De vez em quando passa uns bichos voando assim, os insetos, porque é interior aqui, é meio do mato. Então é importante, sabe, a gente saber que pode encontrar esse obstáculo. E então essas 7 coisas que eu vou falar para vocês vão se identificar muito com elas, porque aconteceu comigo. Então, significa que vocês, em algum momento da formação de vocês vão ver isso acontecendo com algum colega ou com vocês. Então, nada melhor do que a gente saber, né, o que acontece, quando acontece, saber lidar com aquela situação, beleza? Por isso que eu escolhi esse tema. Por que é uma oportunidade, Vete? Você saber esses 7 elementos, 7 ações, 7 coisas que você não sabe sobre o mercado de trabalho. Por que é importante saber isso? Primeiro, para não errar. E segundo, para saber lidar com aquela situação. A expectativa, quando a gente cria uma expectativa, foi assim, não sei se foi com você assim quando você se formou ou se está sendo assim você que está na graduação. A gente vai com uma expectativa super elevada.
A nossa expectativa, ela vai lá no topo, lá nas alturas. Expectativa, a gente aumenta muito a nossa expectativa quando a gente entra para o mercado de trabalho, não é assim? Nossa, quando eu me formei, a minha expectativa era ganhar pelo menos 8,5 salários mínimos, que era aquela continha lá que a gente aprende lá em deontologia, né? E eu esperava o mínimo aquilo, eu esperava o mínimo que era por lei que eu ganhasse aquele salário como médico veterinário. Então, minha expectativa estava lá em cima. No primeiro mês, eu quase desisti da medicina veterinária, porque a minha expectativa estava lá embaixo. Quando eu encontrei a realidade, estava aqui. E aí, a minha felicidade foi para onde? É muito discrepante, é a expectativa da realidade. Anota essa continha, Vete. Anota, escreve no papel. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. O que significa isso? Que quanto mais equilibrada a minha expectativa quando eu entro no mercado de trabalho, ou se eu já estou formado há muitos anos, eu alinho essa expectativa com a realidade do mercado, mais feliz eu vou ser. Basicamente isso, ponto. É simples assim. Então, a minha expectativa, quando a gente entra no mercado de trabalho, ela não pode ser lá nas alturas. Ela tem que ser compatível com a realidade. Se eu já entro preparado numa área específica, por exemplo, comportamento, sabendo as ferramentas necessárias, habilidades necessárias para chegar nos 10 mil, aí eu posso aumentar a minha expectativa de acordo com aquela realidade do mercado comportamental. Agora, se eu entro como médico veterinário tradicional, formado pela graduação, sem buscar habilidade nenhuma, sem preparação, entro só simples, como eu entrei para o mercado de trabalho, como vocês todos entraram provavelmente, a gente entra para o mercado de trabalho sem preparação, a gente só aprende na faculdade e já entra para o mercado de trabalho. Aí a nossa expectativa vai lá em cima, aí é o erro, aí é o tiro do pé, a queda é grande. Foi o que aconteceu comigo, eu fiquei 3 meses para achar meu primeiro emprego, desesperado, eu não sabia mais o que eu fazia, eu não sabia como entrar para o mercado de trabalho, desesperado, eu ia na porta, e se alguém oferecesse um emprego para mim, não pagasse nada, eu aceitava na hora. Falava assim, não, Felipe, você vai ter que me pagar R$500 por mês para poder trabalhar. Eu era capaz de pagar os R$500 para poder trabalhar, porque eu estava desesperado. Esse desespero toma conta do veterinário, e quando você vai pedir emprego, quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai pedir um estágio, alguma coisa, a pessoa que está do outro lado, o entrevistador, o que está fazendo a seleção, ele percebe que você está desesperado. E isso, veterinários do meu coração, acontece com o cliente também. Com o seu cliente, quando ele percebe que você está desesperado pelo dinheiro dele, por cobrar uma consulta, cobrar um atendimento, e não está pensando no cão, está pensando nele, não está colocando empatia ali, ele vê que você está desesperado, ele se afasta de você. Isso é um assunto para a gente ficar aqui 3 horas falando sobre clientes, né, sobre captação de clientes, fidelização, atendimento de excelência. Isso tudo são habilidades que todo médico veterinário precisa saber. Tá? Então é importante ter isso. Agora eu só quero que você tenha isso em mente. Eu não vou te ensinar isso hoje, mas eu quero que você tenha isso em mente, que cliente, lidar com essas pessoas, saber conversar com essas pessoas, saber atender essa pessoa é super importante para o seu desenvolvimento, para o seu faturamento, para a sua renda, para depois você investir em você, fisicamente, roupa, vestuário, estrutura, carro, atendimento, tudo, para que você atenda melhor, para que você cobre mais, para que você gere mais demanda e tenha valorização no seu trabalho. Vamos lá para as 7 coisas que você, médico veterinário, não sabe sobre o mercado de trabalho. Primeira, concorrência. Felipe, eu sei que tem concorrência. Não precisa você me falar que eu não sei sobre isso. Eu sei sim. O mercado de trabalho está cheio de concorrente. Está cheio de médico veterinário desleal, concorrência desleal, brigando por preço, brigando por cliente, falando mal do próprio colega. Isso eu sei, Felipe. Eu sei que está cheio, não adianta você me falar que concorrência é uma coisa que eu não sei. Concorrência, Vete, não existe. Nossa, agora você me deixou confuso, Filipão. Felipe do meu coração, como assim concorrência não existe? É o que todos vocês acham. Por isso que eu falei que são 7 coisas que a gente não sabe sobre o mercado de trabalho. Concorrência desleal existe. Existe quando, numa área específica, quando eu faço as mesmas coisas que o outro meu colega está fazendo, quando eu não me destaco, quando eu sou só mais um no mercado de trabalho veterinário, quando eu não sei me posicionar, quando eu não sei precificar, quando eu dou desconto, quando eu trabalho com clínica de pequenos, quando eu faço só cirurgia, quando eu faço só plantão. Aí sim, aí existe concorrência.
Por quê? Porque eu estou fazendo as mesmas coisas que o meu colega do lado está fazendo. Ou seja, eu não consigo me destacar dele. Quando eu falo que concorrência não existe, que é uma coisa que vocês não sabem, eu estou falando que eu posso sim me destacar, eu posso ser livre, eu posso fazer os meus horários, eu posso fazer a minha agenda, eu posso fazer as minhas regras, eu posso trabalhar com o que eu quiser, eu posso eu posso criar os meus valores de trabalho, eu posso ter o meu próprio negócio, eu posso me desenvolver numa área específica, comportamento animal, sem ter concorrente. Por quê? Porque eu começo a fazer o básico bem feito. A partir do momento, Felipe, mas eu trabalho com comportamento. Então, amanhã, quando você chegar no seu trabalho, onde quer que você trabalhe, Ivete, seja no consultório, seja na clínica, seja no plantão, em qualquer lugar. A primeira coisa que você vai parar, chegar no trabalho, você vai pensar assim, ó, o que meu colega está fazendo que eu estou fazendo igual? Ou, o que eu posso fazer diferente dele para que as pessoas me vejam com mais valor? É um momento de reflexão que eu te peço amanhã no seu trabalho. Faça isso. Isso não custa nada, na verdade, é um investimento que você faz. Quando você para esses minutinhos aí para pensar sobre isso, sabe por quê que eu estou te motivando a fazer isso? Porque eu via isso acontecer o tempo todo comigo quando eu era CLT, quando eu era carteira assinada, trabalhava de carteira assinada. Eu ficava o tempo todo lá pensando em como resolver aquele problema do meu trabalho, como entregar fazer relatório, entregar o que meu patrão estava pedindo, mas eu não pensava no mercado de trabalho. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Ninguém me falava assim, Felipe, para 5 minutos e pensa sobre o que você está fazendo aqui. Aí o dia que eu fiz isso, eu comecei a ver que eu estava fazendo várias coisas no automático. Eu percebi que eu não estava me destacando dos outros veterinários. Dos 180 mil médicos veterinários no mercado de trabalho, eu não estava sendo diferente deles. Eu estava sendo só mais um ali no mercado de trabalho, concorrendo, batendo cabeça. Agora, quando eu prestei atenção de que se eu chegasse mais no horário, que eu conversasse melhor com as pessoas, começasse a me comunicar melhor, fazer parcerias, ou seja, básico, bem feito, eu comecei a me destacar. E aí eu descobri uma área onde eu poderia multiplicar o meu salário por 5 vezes, que é o comportamento animal. Em outra oportunidade eu explico para vocês como que eu cheguei nisso, né? Mas foi um desafio para mim, foi um momento de crise, foi um momento de dificuldade, foi um momento de fiquei doente, exausto, desgastado, muito cansado fisicamente e mentalmente, que eu descobri o comportamento animal, ele salvou minha vida. E eu descobri que eu poderia ganhar 5 vezes mais do que um médico veterinário tradicional. E aí eu descobri, opa, cara, concorrência não existe mesmo. Realmente não existe. Por quê? Se eu sei fazer coisa diferente, se eu trabalho com comportamento, eu já estou sendo diferente dos 180 mil médicos veterinários. Se eu sei habilidades que o médico veterinário não sabe, habilidades simples, velho. Comunicação, marketing, parcerias, networking, clientes, fidelização, atendimento de excelência. São habilidades que a faculdade não ensina, que eu comecei a aprender, comecei a desenvolver, eu comecei a me destacar por conta disso. Então, tá vendo como é importante isso, velho? A gente parar, respirar, olhar o que eu posso fazer diferente do mercado de trabalho para me destacar. Concorrência não existe se eu sei disso. Se eu sei que eu posso fazer algo diferente, se eu sei a área específica da medicina veterinária que eu posso atuar para ganhar mais, se eu sei uma habilidade que é referente à captação de clientes, ter mais clientes e assim sucessivamente. A questão da concorrência tem a ver muito com o concorrente, ele é diferente de muita gente. O mercado de trabalho veterinário tem muita gente. Tá cheio de veterinários, 180 mil veterinários batendo cabeça, só que é muita gente. Significa que todos os 180 mil médicos veterinários são concorrentes porque eles trabalham com a mesma profissão? Óbvio que não. Eles não são concorrentes entre si. É muita gente, mas muita gente não é concorrência. Concorrência é diferente de muita gente. Então, o mercado de trabalho, veterinários, é muita gente. Agora, quando eu como médico veterinário, começo a ver que tem nichos pequenos na medicina veterinária onde eu posso trabalhar, que eu posso ser diferente, aí eu já deixo de ser concorrente do meu colega. Tá vendo como é simples? Não é nada complexo, Vete. Não precisa de coisas
mirabolantes, coisas extraordinárias. Não, é fazer o básico bem feito. Quando você começa a fazer o básico bem feito, quando eu comecei a trabalhar com comportamento animal, sabe como que era o meu reconhecimento inicial quando eu comecei como comportamentalista? Felipe, do meu coração. Eles falavam, não falavam Felipe do meu coração, eles falavam, Felipe, você chega no horário. Eles estranhavam que eu chegava no horário. Eu marcava atendimento para as 10 da manhã, eu chegava às 10 da manhã. Chegava um pouquinho antes, me preparava. E olha só, antes de tocar a campainha, antes de tocar o interfone, se eu chegasse 10 minutos antes, eu não tocava. Eu esperava dar o horário 10 horas em ponto. Ficava olhando o relógio. A hora que dava 10 horas, eu tocava o interfone, tocava a campainha. Cara, isso faz total diferença, velho, no meu corpo. Parece uma coisa tão óbvia, né? Tão simples. Isso é o fazer o básico bem feito, que os concorrentes não fazem. Atrasa atendimento, atrasa entrega, Aí não tem como. Aí você é concorrente mesmo do outro colega, porque ele também está fazendo isso. Então, se você quer se destacar, esse é o primeiro ponto. Seja diferente dos demais. Faça coisas diferentes que os outros não estão fazendo. Tá bom? Isso é super importante para você começar a se destacar. Combinado? Essa é a primeira coisa que o médico veterinário não sabe sobre o mercado de trabalho. Segunda, especialização. Nossa, o bicho de 7 cabeças. Especialização. Uma vez, quem é formado há mais tempo vai entender, quem é mais velho, quem já tem mais estrada, né? Eu já tenho quase 40 anos, então, mas quem está começando agora, às vezes já ouviu isso também. Antigamente, há um tempo atrás, você fazia graduação, você já era diferente. Você precisava fazer uma graduação, você precisava fazer faculdade, resumindo, né? Você precisava fazer faculdade para ser diferente dos outros. Se você quisesse se destacar no mercado, você tinha que fazer faculdade. Aí passou um tempo, a gente entendeu que não estava mais fazendo sentido isso, não funcionava mais do jeito que precisava funcionar. Aí tinha que fazer o quê? Pós-graduação. E aí veio o grande erro, o grande pulo do gato. Especialização. O médico veterinário, na cabeça dele, na minha cabeça era assim também, entendia-se que para se destacar depois da graduação, depois de uma formação profissional, que é a graduação, eu precisava fazer uma pós-graduação, uma especialização. E aí vem o tiro no pé, porque a gente investe muito tempo, 2 anos e meio a mais do meu tempo, que eu poderia estar formado e já ganhando dinheiro, 2 anos e meio, eu poderia estar ganhando muito dinheiro. Se eu ganho 100 mil, 120 mil por ano, faz a conta, 120 vezes 2, 240, vezes meio, 60, né? 300 mil reais. Eu poderia ter faturado, no mínimo, 300 mil reais se eu tivesse começado antes. Por isso que o tempo é importante. Em vez de eu começar uma pós-graduação, que eu tenho que pagar 30 mil, e eu perco 2 anos e meio aprendendo teoria, aprendendo pesquisa. Entendam? Primeiro, eu não sou contra a especialização. Eu sou a favor nesse sentido. Ó. Quando você me fala assim, Felipe, eu quero seguir na área de pesquisa, eu quero seguir uma vida acadêmica, eu quero seguir uma vida de instituição educacional, numa universidade, eu quero continuar lá, eu quero ser professor, eu quero continuar na área de pesquisa lá. Aí você pode fazer, tá tudo certo, você está no caminho certo. Agora, para você que está aqui, que quer ganhar dinheiro, quer entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível, que precisa, assim como eu precisei lá atrás, que é a maioria dos médicos veterinários, 99,9% é assim, o 0,1% é aquele que quer seguir na área de pesquisa. Nós, meros mortais, maioria que tem conta para pagar, precisa entrar para o mercado de trabalho quanto antes. E aí, especialização não precisa. Se você sabe ferramentas específicas que te dão know-how, te dão autoridade, te dão habilidades para resolver um problema específico, para precificar, para cobrar, para atender, para vender, para se comunicar, você não precisa da especialização. A especialização, na verdade, ela vai te atrapalhar se você fizer. Por isso que muitos me perguntam, Felipe, qual especialização que eu faço? Eu falo, nenhuma. Se você quer entrar para o mercado de trabalho o mais alto possível, ganhar dinheiro, se destacar, ser referência e não perder tempo, você tem que fazer o quanto antes, começar a colocar a mão na massa. Eu te ensino a fazer isso. Tá bom, Vete do meu coração? Então, essa é a segunda coisa que você, médico veterinário, não sabe sobre o mercado de trabalho veterinário. Fazer especialização. Pergunta se eu fiz. Fiz. Pergunta se eu me arrependi. Me arrependi.
porque eu fiquei 2 anos e meio tendo que me deslocar para outra cidade, e era custo de deslocamento, era custo de eu perdia final de semana para ficar lá estudando sábado, domingo, o dia todo. Aí foi os 30 mil, mais de 30 mil, bem mais, só de mensalidade já foi 30 mil. Não usei para nada, não aprendi nada, não aprendi a ganhar dinheiro, aprendi habilidade, eu aprendi técnicas específicas daquela especialização específica, mas que não me trouxeram resultado, que era o resultado financeiro, valorização, tempo, qualidade de vida. Não trouxe, muito pelo contrário, só me desgastou mais ainda. Então, Vete, se você se forma, você está se formando agora, ou você vai se formar, ou se você está pensando em fazer, repense isso, tá? Repense, pense se esse é o real objetivo, eu te expliquei aqui agora, por que você quer fazer. Se é para ganhar mais dinheiro, não faça. Se é para continuar na área de pesquisa, faça. Agora, se você quer entrar para o mercado de trabalho, não é o caminho a especialização. O caminho é aprender habilidades específicas que são muito mais simples, que te ensinam a ganhar dinheiro. A faculdade, ela não ensina, nem especialização. Nenhuma especialização ensina você, na medicina veterinária, ensina você a ganhar dinheiro. Tá bom? Combinado? Então, presta atenção nisso, tá? Vete no meu coração, por favor. Terceira coisa que você, médico veterinário, não sabe sobre o mercado de trabalho veterinário: salário. Eu sei que vocês que já se formaram há muito tempo já sabem disso. Mas quem vai se formar agora, quem está na graduação, quem está na segunda fase, terceira fase da graduação, né, fazendo a universidade, medicina veterinária, vai se iludir com isso, porque eu me iludi lá, quando eu estava na, acho que foi segunda ou terceira fase, na disciplina de deontologia. Me contaram lá que eu ia ganhar, acho que é 8 pontos, eu nem sei direito, mas na época eu acho que era 8,5 salários mínimos. Aí eu fazia a conta lá na época, nossa, dava um dinheirão, dava, sei lá, 5 mil e pouco, 6 mil e pouco, eu achava que eu ia ganhar, né? Hoje dá bem mais. Mas naquela época, eu fiz assim, beleza, já amo veterinário, já amo trabalhar com animais. A hora que eu me formar, vou trabalhar só com bichinhos, só com animais, e vou ganhar muito bem. Então, foi uma coisa que eu não sabia sobre o mercado de trabalho, que fez o quê? Elevou minha expectativa, colocou minha expectativa lá embaixo. Eu cheguei à realidade, é essa aqui. Aí o que aconteceu com a felicidade? Não foi a que eu esperava, a felicidade. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Então, se a minha expectativa está lá nas alturas e a realidade é outra, tem desequilíbrio. Eu não sou feliz com isso. Então, a expectativa é super importante. Quando eu entro para o mercado de trabalho, eu tenho que equilibrar mesmo. Ah, Felipe, mas é entrar triste para o mercado de trabalho, é entrar decepcionado? Não, já falei. Falei como que você entra. Buscando o que você precisa para ser feliz na medicina veterinária, que são habilidades, sabendo áreas que você pode se desenvolver e ganhar mais, sabendo como se destacar nos concorrentes, sabendo como entrar para o mercado de trabalho. Aí você equilibra a sua expectativa com a realidade. Aí é felicidade. Felicidade é igual a expectativa menos realidade. Quer dizer, realidade menos expectativa. Beleza? Anotaram isso? Isso é super importante. Então, terceira coisa que a gente não sabe é o salário. A gente entra achando que vai ganhar 8,5 salários mínimos, né? 8,5 salários mínimos, que é o teto salarial, lá o piso, não sei se é piso, se é teto, que fala na medicina veterinária. Hoje, a média salarial do médico veterinário, ela beira 3.200, 3.220, mais ou menos nessa média, é a média salarial do médico veterinário hoje. Você que ganha um pouco mais que isso, cara, você já está acima da média. Você que ganha menos, você está abaixo da média. Significa que isso é bom? Não. 3.200 para um médico veterinário hoje, para o mercado de trabalho, o tempo que ele passou na medicina veterinária, aprendeu uma formação específica dentro da graduação, ganhar 300 é muito pouco. Você merece muito mais. E o que acontece com o médico veterinário? A gente se sente satisfeito por um período curto, porque é como se fosse uma recompensa, só que é uma recompensa com prazo de validade. É a recompensa de você ter o primeiro salário. Meu primeiro salário foi 1.620,28 centavos. Para mim, quando eu recebi a primeira vez, a primeira folha de pagamento do meu primeiro desse salário como médico veterinário, para mim era muito bom. Nossa, eu nunca tinha ganho tanto dinheiro. Eu contei aquele dinheiro. Nossa, 1.600, é muito dinheiro. Passou 2, 3 meses, que começou a vir conta para pagar, eu comecei a fazer cálculo, e eu vi que começava a faltou dinheiro, começava a faltar, era pouco. Aí eu pensei, não, eu preciso de mais, eu mereço mais. Aí eu fui atrás, aí eu comecei a ver que era mais difícil ganhar mais. Aí eu comecei a fazer bico, eu comecei a fazer RT para poder complementar a renda. Aí o que aconteceu? Eu me desgastei, fiquei cansado fisicamente, depois mentalmente, e aí veio os problemas como médico veterinário. Então, essa é a terceira coisa que a gente não sabe.
partir de agora, você, quando entra para o mercado de trabalho, você tem que saber disso, tá? É a lei, é uma lei que você tem que ganhar isso, mas você não ganha. Porque você vai ter que, muitas vezes, para você poder conseguir uma vaga, para você poder entrar para o mercado de trabalho, literalmente, para você ter uma oportunidade, muitas vezes você tem que, você tem que aceitar isso. E na carteira, ele coloca outra coisa lá na carteira, outro cargo, aí é complicado, velho. Nossa, é uma bola de neve. Por isso que o médico veterinário hoje é desvalorizado, por isso que ele não é respeitado, porque começa assim, já começa do jeito errado. Como começa, perpetua, é um ensinamento isso. Do jeito que a gente começa, tende a perpetuar se a gente não mudar. Se a gente começar a fazer sempre as mesmas coisas, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. A gente precisa fazer coisas diferentes quando a gente quer resultados diferentes, não é? Quarta coisa que você, médico veterinário, não sabe sobre o mercado de trabalho veterinário. A quarta coisa é clientes. Muitos de vocês, eu acho que a maioria, vou falar maioria, porque eu fui assim. Quando entrei para o mercado de trabalho, o que eu achava? Eu achava que eu ia lidar só com animais. Eu ia mexer só com animais. Eu nem ia precisar mexer com gente. Eu nem ia precisar lidar com pessoas. E aí o Vete ainda fala assim, né? Eu prefiro lidar com animais do que lidar com pessoas. E ele escreve lá no Instagram, na bio dele. Não faça isso, Vete, pelo amor de Deus. Você precisa do seu cliente. Você só precisa aprender a lidar com essas pessoas. Você só precisa aprender a se comunicar. Então, essa é uma coisa que a gente não sabe. Quando a gente entra para o mercado de trabalho, a gente não sabe lidar com pessoas. A gente acha que só vai lidar com animais. E, Vete, você não vai lidar só com animais. Você vai lidar muitas vezes mais com pessoas do que com animais. Porque quem leva o animal para você atender é uma pessoa. O animal não vai sozinho lá para você atender. Tá bom? Então, presta atenção nisso. Se liga nisso. Não para. Se você está falando que prefere lidar com animais do que com gente, para de falar isso. Se você está pensando, pode até continuar pensando por um tempo. Depois você vai parar de pensar também. Mas falar isso para o seu cliente é um tiro no pé. O cliente vai embora. Ele, meu Deus, se ele não quer saber de mim, que eu sou pessoa, ele falou que prefere um animal do que eu, como que ele vai me atender bem, esse cara? E aí isso acontece com a maioria dos médicos veterinários. Por que só dá patada no cliente? Por que atende mal o cliente? Por que é grosso? Por que é mal educado? Dois motivos. Primeiro, o cliente já é assim, o cliente vem com pressão, vem com reclamação, o veterinário devolve isso. Não tem como atender bem, com tranquilidade, com maestria, se a pessoa está atacando, está reclamando da clínica, do remédio, do medicamento que não funcionou, vindo de madrugada, encher o saco do veterinário que está dormindo lá nas emergências, né, pedindo por atendimento emergencial. Então, é muito difícil, né, Beth? Então, esses são os dois motivos, tá? Então, a gente, sim, vai lidar muito com pessoas. Entenda isso, coloque isso na sua mente, se prepare psicologicamente para isso. Felipe, mas é impossível, eu não consigo lidar com pessoas. Me ajuda a conversar com essas pessoas, a não ter pressão. Ajudo? Tem jeito de fazer isso. Você não precisa atender todo mundo, você não precisa atender todos os clientes do mundo. Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. É uma metralhadora que você sai atirando para tudo quanto é lado. Não é assim. Você tem que escolher os seus clientes, tem jeito de fazer isso. Tem técnicas para isso, tem estratégias para você escolher o seu próprio cliente, para você saber precificar sem ele pedir desconto, sem ele reclamar, sem ele te pressionar, sem ele te mandar a mensagem de madrugada. Tem a ver tudo com posicionamento e estratégia de apresentação do seu produto. Quando você vai explicar, tudo é jeito como você faz, tá? Não é difícil, é muito simples de fazer isso. Só precisa de passo a passo, tá? Então, terceiro vamos resumir até agora. Primeiro, concorrência. Segundo, especialização. Terceiro, salário. E quarto, clientes. Vamos para o quinto? Quinto é áreas, coisa que você não sabe sobre o mercado de trabalho veterinário. Não existe só clínica de pequenos, clínica de grandes, inspeção, produção. Áreas grandes da medicina veterinária. Então, quinta coisa que o médico veterinário não sabe sobre o mercado de trabalho é isso. É achar que só existem essas grandes áreas. Isso é um problema, ele é proveniente lá da graduação, hein? A gente traz isso na graduação. Deixa eu só ver um negócio aqui, Vete, como é que tá a transmissão lá no YouTube, porque eu não tô vendo. Ah, tá maravilha, tá show de bola. Se vocês tiverem dúvida aí no YouTube, me chama aqui, tá? Aí eu leio os comentários de vocês aqui. Ixi, fechei aqui. Beleza? Show de bola? Tá.
voltando aqui, eu estou olhando para a câmera do Instagram, a câmera do YouTube está aqui do meu lado, e as motos passando aqui, os motoqueiros fantasma, dando grau com as motos. Meus 18 anos. Tá, olha só. Então, coloquem as dúvidas de vocês aqui que a gente vai respondendo, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas. Falando de áreas, a gente entra com essa mentalidade de que mercado de trabalho são grandes áreas. Eu estava falando da graduação, né? Uma grande parcela de, vamos colocar assim, responsabilidade nisso é da graduação, porque a graduação, ela te força. Ela meio que te empurra para essas grandes áreas. Ela te ensina muito sobre clínica de pequenos, são 4 clínicas, clínica 1, 2, 3 e 4, clínica de pequenos, clínica de grandes, aí tem a inspeção de produtos de origem animal, tem 2 graduações, eu acho, 1 ano estudando isso, 2 períodos. Aí tem a área de produção, aí tem produção avícola, produção de leite, produção da suinocultura, tem as culturas. Então, ela ela te força a isso porque ela tem incentivo de grandes empresas nessas áreas. É uma grade curricular lá de 1900 e Guaraná de rolha. Eu sempre falo isso, mas Felipe, o que tá falando? 1900 e Guaraná de rolha? É uma analogia, uma brincadeira que a gente faz com a antiguidade de uma coisa. 1900 e Guaraná, é o tempo que o Guaraná tinha rolha. É porque quer dizer que é antigo. Tá? É muito antiga a grade curricular da medicina veterinária, então elas trazem esses temas, essas abordagens, esquecem da atualização, esquecem do comportamento animal, comportamento e bem-estar animal, e aí tá o ouro pra gente, né, Vete? Pra gente destacar, tá aqui o ouro. Comportamento e bem-estar animal, Vete. É a área com maior demanda, é a área que não tem concorrência, porque não tem veterinário atendendo. Lembra do primeiro ponto que eu falei de concorrência, que é você fazer as mesmas coisas que os outros fazem? Aqui está a chave, a virada de jogo para você. Quando você entende que tem uma área específica onde você pode se diferenciar dos 180 mil médicos veterinários, você se destaca nessa área. Sabendo habilidades, obviamente. Não é só pegar e entrar, começar a atender comportamento sem aprender habilidades específicas, sem aprender um método, sem aprender como entrar no mercado de trabalho, né? Então, mas saber disso, saber que tem essa área é super importante. Porque daí eu sei que eu consigo me destacar na medicina veterinária, eu não preciso abandonar. Eu não preciso ir trabalhar com roupa, eu não preciso trabalhar com calçado, eu não preciso trabalhar com outras áreas, com vender coisas de montanhismo, outras áreas, tipo assim, que não fazem referência à medicina veterinária, né? Eu não preciso sair da medicina veterinária. É isso que eu quero dizer. Eu sei que muitos de vocês já pensaram em desistir, assim como eu pensei. Eu pensei em desistir já no primeiro mês de formado, porque eu estava frustrado, estava decepcionado com a graduação, mas não precisa. Essa é a quinta coisa que a gente não sabe sobre o mercado de trabalho. A gente vai nas áreas grandes porque a gente se sente mais protegido, a gente se sente mais acolhido, a gente sente mais segurança nessas áreas grandes. Por quê? Falando em boi, pulou a cerca lá, efeito boiada. Não é assim? Foi assim comigo também, assim com você. A gente entra para a clínica de grandes porque tá um monte de gente trabalhando. A gente entra para a clínica de pequenos porque tá um monte de gente trabalhando lá. A gente quer montar um consultório porque tá todo mundo montando consultório e a gente acha que isso é bom. E não é só isso, Vete. Não precisa ser assim. Não precisa você bater cabeça com outras pessoas, ser concorrente, brigar para o cliente, fazer desconto. Para poder se destacar, tem que fazer das tripas coração. Tem jeito mais fácil de você fazer isso, sem precisar se matar de trabalhar. Tá bom? Beleza? Combinado? Sexta coisa que você não sabe sobre o mercado de trabalho veterinário é experiência. Me conta aqui quem nunca achou que precisava de experiência para entrar para o mercado de trabalho. Quem nunca deixou de trabalhar porque não tinha experiência. Quem nunca achou que nunca ia ganhar 10 mil por mês porque não tinha experiência? Vete do meu coração. A gente não precisa de experiência para ter uma renda de 10 mil ou mais todo mês sem precisar se matar de trabalhar. Não precisa de experiência para isso. A experiência eu consigo fazendo. Eu não espero ficar bom antes de fazer. Eu faço até ficar bom. Então a experiência vai vir com o fazer, com colocar a mão na massa, com o praticar. Por isso que a pós-graduação e a especialização não trazem isso. Por isso que você não consegue ganhar 10 mil com a especialização. Você precisa aprender estratégias para colocar a mão na massa, estratégias práticas, de implementação mesmo. É assim que você vai ficar bom, fazendo. A gente faz até ficar bom. A gente não espera ficar bom antes de fazer.
A especialização, quando a gente vai para a especialização, é como se fosse uma muleta psicológica para se livrar do medo, para ter um apoio, para se sentir mais seguro. Eu estou com medo, estou inseguro do mercado de trabalho, então eu acho que eu tenho que aprender um pouquinho mais. Aí eu vou para a especialização. É uma muleta que eu uso para me apoiar, uma muleta para corrigir a insegurança, para corrigir o medo, e aí me atrapalha. Beleza? Agora, a gente vai para sétima e última coisa que o médico veterinário não sabe sobre o mercado de trabalho. Conhecimento. Como assim, Felipe? Não sei conhecimento? Calma. A gente acha que só conhecimento técnico basta quando a gente entra no mercado de trabalho. Então, VETs, sétima coisa. Só conhecimento técnico não basta. Não basta só conhecimento técnico. Você precisa de habilidades específicas. Habilidades que eu falei nessa live, eu já repeti umas 5 vezes cada habilidade. Eu estou repetindo, tem várias outras habilidades que você precisa saber. E são coisas simples, né? Coisas do mercado de trabalho veterinário, que se você não souber, vai te atrapalhar. Você não vai conseguir chegar nos 10 mil de renda. Quem nunca? Quem de vocês conhece um colega? Fala aqui. Ah, eu tinha um, eu lembro. Quando eu faço essa pergunta para vocês, eu lembro de um específico lá. Tava sempre perguntando na aula, nada contra, ele estava interessado, aprendendo. Era o CDF. Ele só tirava 9, 10, 9, 10, 9, 10. Pergunta o Filipão aqui. O Filipão tirava 6, 5, 7. Eu era o médio. Era um burrinho esforçado. Eu era o cara que se esforçava, corria atrás, virava a noite estudando, um monte de defeito na graduação, não era o mais inteligente, era o burrinho esforçado, mediano, medíocre, né? O mediano, na faculdade. Só que, se eu sei que eu tenho essas dificuldades e algumas habilidades específicas, isso me ajudou a saber disso, ter esse conhecimento, ter essa noção. Porque daí, quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu fui buscar isso. E aí eu me preparei. Depois de um tempão, né? Eu fui tentando as grandes áreas, macro áreas da medicina veterinária, quebrei a cabeça, quebrei a cara, né? Me arrependi de entrar para essas áreas, perdi um tempão ganhando pouco, sendo desvalorizado, desrespeitado. Aí depois eu fui buscar desenvolver essas habilidades que eu sabia que eu precisava desenvolver, que o mercado de trabalho necessitava de um médico veterinário. Então, a gente entra para o mercado de trabalho achando que, nossa, um colega meu que só tira, esse cara aí vai desossar no mercado de trabalho, o cara que só tira 10, que estuda comigo, a hora que ele entrar para o mercado de trabalho, ele vai ganhar milhões. E esse cara vai se destacar muito, porque ele só tira 10. Tem um problema nessa pessoa, porque se ela não se ligar, ela entra em overdose. Infobesidade é muita informação, porque ela só estuda. Ela estuda, aí quando se forma vai fazer o quê? Especialização, e ela entra com muita informação, ela não consegue nem mais assimilar tanta informação, transformar em conhecimento. E esse conhecimento sem ação, sem colocar a mão na massa, é ilusão, gera frustração na gente. É só vocês prestarem atenção nessas pessoas, nesses seus colegas que só tiravam 10, entraram para o mercado de trabalho, não colocaram a mão na massa, se sentiram fracassados, se sentiram inútil ali no mercado de trabalho. É frustração, é frustrante, porque tem tanta inteligência, é muito inteligente mesmo, só que não tem uma habilidade, é um ajustezinho, velho. Ah, Felipe, eu sou assim agora, como que vai ser? Só tiro nota boa. Não significa que você vai ser fracassado, vai no meu coração. Não é isso que eu tô falando, tá? Presta atenção. Significa que você tem que desenvolver algumas habilidades pro mercado de trabalho, que não tem a ver com nota, não tem a ver com colocação na graduação, não tem a ver com quantos estágios, não tem nada a ver com isso. É habilidades que o médico veterinário precisa no mercado de trabalho, tá? Então, só conhecimento técnico não basta, você precisa dessas habilidades. Cita algumas, Felipe, já citei, mas vou citar de novo. Comunicação interpessoal, relacionamento com pessoas, parcerias, parceria é demais, é top demais. Marketing digital, já falei. Atendimento de excelência, clientes, venda, gestão, organizar o seu negócio, gerir, precificar, ofertar, fazer ofertas,
no seu negócio, fazendo uma oferta irresistível. Construir, isso é simples, Vete, do meu coração, não precisa de pós-graduação para fazer isso. Tá entendendo como é simples a gente chegar nos 10 mil de renda todo mês, sem precisar se matar e trabalhar? É fácil? É fácil chegar nos 10 mil de renda? Não. Agora, travando aqui. É simples. Se eu sei o que eu preciso fazer, logo em seguida, depois de outro, depois de novo, o que eu preciso fazer? O passo a passo, o caminho. Fica muito mais fácil. Se eu quero ir daqui, ó, a Thalia falou que é de Florianópolis, né? Se eu quero ir para Florianópolis e eu não sei que eu quero ir para Florianópolis, ou qualquer caminho serve, é muito complicado. Agora, se eu sei que eu quero ir para Florianópolis, eu sei para onde que eu tenho que ir, é muito mais fácil. É muito mais simples, né, na verdade. É simples de eu chegar lá em Florianópolis se eu sei o caminho. Então, tem que saber o caminho. Você precisa saber o que você quer e qual o caminho para chegar lá, beleza? Gostaram das sete coisas que o médico veterinário não sabe sobre o mercado de trabalho? E eu falei por que eu trouxe esse tema, por que a gente precisa saber disso. Eu vou te dar um bônus aqui, Vete. 8ª coisa. Interior. Uma coisa que o médico veterinário não sabe no mercado de trabalho veterinário. Interior. Não precisa morar em cidade grande para faturar 10 mil ou mais todo mês, sem precisar se matar e trabalhar. Sou da Paraíba, gostei muito da live, espero melhorar muito na medicina veterinária. Bom demais, Alisson. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Tô aqui para te ajudar. Top demais. Então, valeu, Alessandro. Tamo junto. Ó, não precisa morar numa cidade grande para faturar 10 mil por mês. É outra coisa que o médico veterinário não sabe sobre o mercado de trabalho veterinário. Ele acha que tem que morar numa cidade grande. A primeira coisa que ele se forma, ele está no interior. Porque a maioria do interior, né? Vamos combinar? A maioria dos veterinários é do interior. Eu sou do interior, estou aqui no interior agora. A minha cidade tem 20 mil habitantes. Eu estou num bairro que fica afastado do centro, 8 quilômetros, para vocês terem ideia. Era estrada de chão até esses dias. Agora que calçaram. Mas, o cachorro lá. Eu sou do interior e eu resolvi fazer medicina veterinária, acho que muito por eu morar no interior, me conectar com os animais. Eu tenho quase certeza que você também é assim, você é assim como eu. Você ama os animais, conectou muito com os animais e resolveu fazer medicina veterinária. Porque a maioria dos veterinários é do interior. Aí o que acontece? Quando se forma, quer ir para a cidade grande. Porque lá vai se destacar, lá vai ganhar. O Felipe falou que vai ganhar 10 mil. Não é na cidade grande que você vai ganhar 10 mil. Você pode ganhar no interior também. Você só precisa, sabe do que no interior, velho? Um cachorro. Tem um cachorro aí na sua cidade? O interior, ele tem peculiaridades que ajudam o médico veterinário a se destacar, sabiam? Ele ajuda por quê? Porque todo mundo se conhece. Se eu for fazer um boca a boca, uma indicação, é muito mais assertiva a minha indicação, porque as pessoas se conhecem, as pessoas conhecem. É rápidas as informações que são passadas de boca em boca numa cidade pequena. Eu quebro barreiras mais fáceis de entrar numa casa, de entrar numa residência para poder atender essa pessoa, para poder me apresentar, para poder ter uma oportunidade, porque se a pessoa sabe o meu sobrenome, muitas vezes ela abre as portas, porque ela conhece, você é filho de quem? Você é de que gente? Você é da onde? Eles começam pelo sobrenome já abrir as portas. Então o interior tem essas peculiaridades. Agora eu só preciso de um cachorro. Se eu trabalho com comportamento canino, eu preciso de um cachorro. Porque esse um cachorro vai indicar para outro, que vai indicar para outro, que vai trazer outro cliente. Tem as indicações de um cão para o outro, para o outro, para o outro. Então, você no interior, eu garanto, tenho certeza que na sua cidade, interior, com 500 famílias, tem cachorro. Cachorro que mais tem mais cachorro do que criança de 1 a 14 anos no Brasil. De 0 a 14 anos, tem mais cachorro do que crianças de 0 a 14. IBGE fala isso. Então, se eu sei disso, se eu sei que está em alta, tem demanda por atendimento comportamental, eu começo a aprender sobre comportamento, eu começo a me destacar nessa cidade, aprendendo a me relacionar com as pessoas, saber ofertar, saber falar que eu faço aquilo, que eu trabalho com aquilo. Isso é extremamente importante no meu desenvolvimento, no meu crescimento, Vete do meu coração. Beleza? Finalizamos com o bônus, então, falei 7 coisas aqui para a gente, que o médico veterinário não sabe sobre o mercado de trabalho veterinário, obviamente, e eu dei um bônus aqui no final, tá? Então, olha só um exemplo de aluno de sucesso nosso aqui, do treinamento vertical. A Karen, por exemplo, ela tinha, falando de um desses erros que ela cometeu, ela tinha especialização. Ela se formou, faz muito tempo que ela é formada já. Vários anos praticando a medicina veterinária, sem sucesso,
penando, trabalhando com equinos, depois trabalhou com... não teve sucesso, aí ficava muito longe de casa, sofreu preconceito na área de grandes, porque ela era pequenininha, baixinha, diz ela contou para mim, sofria preconceito das pessoas, das fazendas, dos homens, principalmente, porque ela era mulher, menor, e ela resolveu fazer a especialização. Ela se afundou em conhecimento teórico, se afundou em conhecimento técnico, foi estudar, fez mestrado, e não vinha o resultado que ela queria. Sabe como que ela chegou no resultado? Ela chegou nos 10 mil com o treinamento vertical. Ela entrou para o treinamento, aprendeu habilidades específicas, que essas que eu falei são essas que eu falei para vocês, que são simples, e aí o conhecimento técnico que ela tinha, ela transformou em conhecimento em ação. Ela transformou, começou a fazer. Ela não esperou, ela estava esperando ficar boa antes de fazer. Esse era o maior erro dela, fazendo especializações. Isso atrasou o crescimento dela. E aí ela esperando ficar boa, nunca ficava boa antes de fazer. Isso não acontece nunca, Vete. Jamais vai acontecer com você ficar bom antes de fazer. É o maior erro. A gente erra 100% dos chutes que a gente não dá. Se você não chuta, você está errando já. Se você não arrisca, se você não vai, se você não faz, se você não coloca a mão na massa, se você não coloca a fralda e vai cagado de medo mesmo, as coisas não acontecem. A gente tem que fazer até ficar bom. E foi assim que ela fez. Aí ela aprendeu como fazer na prática, com o treinamento vertical. Eu ensinei isso para ela, algumas habilidades, alguns ajustes simples que a gente faz com o médico veterinário. Pronto, deslanchou 10 mil no mês. Feliz da vida, com tempo para os filhos, 2 filhos pequenos, agora ela consegue levar para a escolinha, consegue fazer várias coisas, várias atividades, porque tem organização da agenda, controla o tempo. Antes vivia nas fazendas viajando, agora não, agora trabalha com comportamento, do jeito certo, colocando a mão na massa. Beleza? Então, assim, Vete, é coisa simples, tá? Não precisa se matar de trabalhar, precisa de estratégia, precisa de ajustes pequenos da medicina veterinária. Então, resumindo, o que a gente falou nessa live de hoje? A gente falou sobre 7 elementos importantes que todo médico veterinário não sabe sobre o mercado de trabalho. A maioria não sabe, ou todo médico veterinário deveria saber antes de entrar para o mercado de trabalho veterinário. E aí, quando entra para o mercado de trabalho veterinário, já sabe o que pode encontrar, já tem a expectativa setada sobre o mercado de trabalho quando entrou, de acordo com a realidade do mercado de trabalho, ou seja, é feliz na profissão. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Se eu estou com a expectativa, de novo, se eu estou com a expectativa lá em cima, com o mercado de trabalho veterinário, achando que eu vou ganhar 20 mil quando eu me formo, tem grandes chances de eu não ser feliz, porque a realidade é outra. Então, eu me preparo. Eu busco qual habilidade que eu preciso saber, onde que eu preciso trabalhar, qual o nicho, qual a área específica, e pronto. Aí eu seto a expectativa de acordo com a realidade. Não tem como dar errado isso para o médico veterinário.